Esses dias, assim, a internet é uma bênção, né, gente? Às vezes a gente que não sabe usar. E tem tanta gente que traz tanta coisa legal na internet. E eu vi uma reflexão esses dias que me fez querer tratar sobre esse tema, fazendo as bases. E pela palavra de Deus, a gente sabe que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo. Esse corpo, essa matéria que veio do pó e vai voltar ao pó, né? Nós temos o espírito, que é o que nos conecta com o Senhor. Se a gente puder botar o tema, seria bom. O espírito que nos conecta com o Senhor, porque Deus é espírito. E nós temos a nossa alma, que é onde acampam as nossas emoções. Então, quando eu estou conversando com vocês, a realidade é que você está interagindo com a minha alma. E quando esse corpo físico, essa matéria, morre, você pode querer conversar com ele, que você não vai conseguir. Você concorda comigo? Por quê? Porque é só matéria. Não é? E aí o que é que acontece? Esses três aspectos da nossa vida exigem uma estrutura de base sólida para que a gente possa edificar essas áreas das nossas vidas e a gente não seja consumido pelas expectativas das pessoas, pela necessidade de agradar as pessoas. E sabe o que mais? A gente realmente estar preparado para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Hoje eu tenho entendido que muitas vezes nós nos tornamos escravos das nossas próprias ideias. Porque nós pensamos tantas coisas boas, mas que muitas vezes não faz sentido para nós naquele momento. Essa semana eu estava vendo uma postagem de um irmão querido que eu amo muito da nossa igreja, o Júnior. Ele é o responsável pelo Paz News, por gravar esses vídeos, fazer as edições. E ele é um empreendedor assim muito desenrolado, um cara muito intencional naquilo que ele se propôs a fazer. E ele fez uma postagem que eu achei muito legal. Ele fez um vídeo, e nesse vídeo ele está trabalhando e falando que deixou de ser CLT porque ele ama a incerteza do ganho naquele mês. Isso motiva ele a estar em movimento, trabalhando. Isso é o empreender. E glória a Deus pelos empreendedores. Agora, tem muita gente que tem talento, mas não tem base de preparo para empreender. E eu fiz um comentário lá nesse vídeo que o Juninho postou, que tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui. Porque o talento, ele até te coloca no jogo. Mas o que te mantém no jogo são as bases das estruturas espirituais, emocionais e físicas. Para que a gente, de fato, não venha sucumbir. Não é? Então, esse é o tema da nossa mensagem, fazendo as bases. E é perigoso a gente não ter bases. Eu não sei se você... Eu sei que tem o Emanuel, se não me falha a memória, que mora no Trairi, está com 3 meses que ele vem com a sua esposa, seu filho, todo domingo, para cultuar o Senhor junto com a gente aqui, do Trairi. E às vezes a gente mora aqui do lado e tem preguiça de ir à igreja. Não é?
Eu fiquei assim, cara, eu não acredito nisso, velho. Eu levei uma lapada, viu, meu querido? Vocês me deram uma lapada, eu falo com muito carinho. Mas quem é daqui de Itapipoca, talvez percebeu que ali perto da exposição, naquele Riacho das Almas, é o Riacho das Almas aquele ali, né? Estão fazendo uma obra. Você sabia que aquela obra já tinha sido feita? Tinha sido feita. Mas só que a obra que foi feita anteriormente sucumbiu. Sucumbiu às tempestades, às correntezas das águas do rio. E se você for perceber lá, o que é que eles estão fazendo? Eles tiraram todo aquele material e estão colocando de novo. Só que, dessa vez, eles estão fazendo diferente. Eles não estão fazendo só um negócio para maquiar. Eles estão fazendo bases fortes. Então, eles botam uma camada de barro, vem com aquele rolo compactador, bota outra camada de barro, espalha com aquele trator, que eu não sei como é o nome, que vai espalhando aquela areia, e vem o rolo compactador compactando, ou seja, sedimentando aquelas estruturas, para quê? Para que ela venha suportar as correntezas das águas no período do inverno. Por isso que é importante você ter bases firmadas, bases fortes. E na internet, eu vendo um comentário de uma jovem, eu não sou muito inclinado ao futebol, eu confesso que eu nem sei o nome dos jogadores da nossa seleção brasileira. Mas eu quero ler esse comentário que eu vi esses dias, e eu queria trazer assim uma reflexão sobre uma atitude de um jogador que eu tenho muita assim, admiração pelo talento dele. Só que nesse jogo específico entre o Santos e o Flamengo, em que o Santos perdeu por 3-2, e eu não assisti esse jogo, normalmente eu nem assisto, eu até assistia jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Só que hoje a sensação que eu tenho é que é tudo tão carta marcada que nem nisso eu perco mais tempo, né? Mas o fato é que o Neymar, ele deixou o campo muito chateado, com muita raiva, porque ele foi substituído pelo técnico naquele jogo em que o Santos foi derrotado pelo Flamengo. E aí você vai ver daqui um pouco, vamos colocar logo esse vídeo, pode ser, Kevin? Dá certo, meu filho? Vamos assistir esse vídeo aqui rapidinho, olha só. Raiva, nervosismo, quanta falta de paciência. Meio decepcionado o Neymar. E Neymar sai irritado, reclama. Saiu eu, me tiraram, e aí? Não gosta, não fica no banco. Na sua primeira vez no Maracanã contra o Flamengo, Neymar ficou marcado por atitudes como essa. Ei, você é um... É muito ruim, mano. É muito ruim. A arrogância do árbitro de hoje, eu nem sei o nome, é horrível. Ao ser substituído, o jogador não escondeu a insatisfação com a decisão de Vojvoda. Me tirar, pô? As atitudes de Neymar chamaram a atenção antes mesmo da partida contra o Flamengo. O atleta ficou de fora do jogo contra o Palmeiras por orientação médica. Não viajou com o time de São Paulo para o Rio de Janeiro na sexta-feira e se apresentou apenas no sábado. Após o jogo, Neymar se desculpou no vestiário pelas atitudes em campo. O diretor de futebol, Alexandre Matos, saiu em defesa do jogador. O Neymar está mais do que comprometido, estava no vestiário agora muito chateado. Você vê que ele está dando a vida, assim como todos. Mas todos estão tentando dar a vida, como todos que estão lá no clube. Olha só que interessante. Desse vídeo a gente pode extrair muitas coisas interessantes. Por exemplo, a fala desse diretor do time me chamou a atenção. A palavra de Deus diz que o amor, ele encobre uma multidão de pecados. Eu não acredito que esse diretor do Santos, é do Santos, né? Ele está indiferente ao comportamento do Neymar. Pelo contrário, ele como líder, ele sabe que todos os jogadores ali estão envolvidos em um ambiente que exige muito das suas emoções. E se você parar para pensar,
você mesmo se percebe, às vezes, agitado assim também. Com as emoções, com os nervos à flor da pele. Mas por que muitas vezes você não sucumbe? Porque é provável que você desenvolveu uma base, uma estrutura emocional que te impede de sucumbir a um momento de pressão, como aconteceu aqui. Mas eu quero ler com vocês o comentário dessa pessoa lá no Instagram, que eu peço até perdão não ter me lembrado de anotar o nome dessa jovem, mas eu achei muito pertinente essa reflexão dela. Ela disse assim: o Neymar perdeu a mão no jogo contra o Flamengo. Olha só, ele saiu reclamando de ter sido substituído, gritando, vai me tirar? Mas, na verdade, não foi o técnico que tirou ele do jogo, foi ele mesmo. Aos 33 anos, com 1.446 dias lesionados e mais cartões do que gols em 2025, o Santos está na zona de rebaixamento e o Ancelotti cortou ele da seleção de novo. Todo mundo vê as lesões e a irritação, mas quase ninguém pergunta o que realmente está acontecendo. Porque o problema nunca foi a falta de talento. O problema é que ele não tem estrutura interna para lidar com tudo isso. A fama, o dinheiro, a expectativa, a pressão. É um menino que virou produto antes de virar homem, com um pai que construiu sua carreira, mas nunca o ensinou a lidar com a queda. É chegar aos 33 anos sem saber administrar a própria frustração. E quando você não constrói a estrutura por dentro, o corpo cobra por fora. Sabe qual é a diferença entre ele, Messi e Cristiano Ronaldo? Músculo emocional. Cristiano Ronaldo perdeu o pai cedo e aprendeu que ninguém viria salvá-lo. Messi foi tratado como frágil e transformou dor em força. E o Neymar? Ele foi blindado de tudo, protegido de cada dor. Resolveram tudo antes mesmo que ele sentisse. Agora, aos 33, ele está aprendendo o que deveria ter aprendido aos 18. Ele não está caindo por falta de talento. Ele está caindo porque seus adversários são internos. Então, quando eu vi a postagem do Juninho, eu disse, poxa, que mensagem encorajadora é essa do Júnior? Mas como eu estava já sendo influenciado por essa reflexão, eu me senti à vontade de fazer um simples comentário para advertir eventuais pessoas desavisadas que veem uma postagem como aquela, muito encorajadora do Juninho, e diz, eu também vou empreender agora. Mas a pergunta é, você está preparado para lidar com os prazos, com a pressão das cobranças dos clientes, de sair desse nível, de não se preocupar com as contas da empresa e agora ter que estar sensível à folha de pagamento, à conta de internet e tantas outras coisas mais? Talvez você só cumpriu metas, você nunca pensou o que é necessário observar para você definir as metas do seu negócio. E agora você vai precisar pensar sobre tudo isso. Como você se posicionar estrategicamente em um mercado tão concorrido. Então, você deixar de CLT para empreender exige muito além. E da mesma forma, na nossa trajetória espiritual. É por isso que eu não acredito que a pessoa que vai a um impacto de evangelismo, como a gente viu, que se arrepende dos seus pecados, toma uma decisão sincera por Jesus, e não tem o privilégio de estar buscando aprofundar suas bases do conhecimento, da sua identidade em Cristo Jesus, essa pessoa, ela vai sucumbir facilmente. Ela vira presa vulnerável às estratégias desse mundo insano que quer tirar a gente do propósito divino nas nossas vidas. Por isso que a gente leva muito a sério sobre como a pessoa precisa desenvolver um trilho mínimo que nós entendemos ser necessário para ela poder começar a discipular alguém. Qual que é o meu desejo? Pegar essa galera aí que aceitou Jesus lá na cruzada, fazer uma visita intencional, bater um papo, tomar um café e apresentar um trilho, um caminho que ela pode percorrer
para conhecer o básico do cristianismo, através do livrinho do acompanhamento inicial. Fazer um curso sobre a nova criatura, o que é ser uma nova criatura. Fazer um curso sobre os princípios básicos de uma família cristã. Viver a experiência de aprender mais sobre o que é ser um discípulo, o que é ser um discipulador. Porque são esse acesso ao conhecimento que vai sedimentar uma estrutura de base para uma vida cristã bem-sucedida. Qualquer vida de alta performance precisa de estrutura de base. Você quer ser um pai, um marido, uma mãe, uma esposa de alta performance? Quando eu falo de alta performance, eu falo de ser bem-sucedida, de cumprir de fato aquilo que o Senhor tem de expectativas sobre você. É necessário, pelo menos, 3 pilares de estrutura. E o primeiro deles é a regulação emocional da queda. Saber lidar quando o resultado não vem. É você, de fato, entender que você é falível, você pode falhar. Ninguém é perfeito. Inclusive eu, a igreja. Nós somos seres humanos, queridos. Falhar faz parte. Errar é humano. Como a historinha daquele trabalhador que recebeu o seu dinheirinho no final do mês e tinha ali a quantia do seu salário. No mês seguinte, ele recebeu o seu salário e no outro dia chegou para o patrão e disse: patrão, veio faltando R$100 no meu salário esse mês. E o patrão olhou para ele: ô meu querido, engraçado que no mês passado eu botei R$100 a mais e você não deu conta. Aí o empregado olha para o patrão e diz: ok, patrão, errar é humano. Uma vez, mas 2 aí já é demais. O erro faz parte, queridos. Tirando a brincadeira, eu espero que isso faça sentido para você. Então, saber lidar, quando nós decepcionamos, a gente vive o que hoje? Um ambiente de perfeição. Como eu vi o pastor Josué Valandro ministrando hoje, na igreja lá do Rio de Janeiro, a Atitude, ele dizendo: hoje é isso. As pessoas, elas estão buscando a perfeição. É monjaro com whey batido no liquidificador. É ou não é? É sim. Por quê? Porque o mundo fomenta isso. É isso que nós estamos sendo estimulados a viver. Segundo pilar, a identidade além da performance. O que é isso? É você saber quem você é. É você agir com base em quem você é e não no que as pessoas esperam de você. Porque muitas vezes nós abrimos mão da nossa essência para a gente agradar A, B ou C. Inclusive, nossa esposa e nossos filhos. Isso é perigoso. Se a gente não tiver revelação dessa nossa identidade, de quem nós somos, a gente facilmente vai sucumbir. E o terceiro pilar é a estrutura emocional para suportar a pressão. O corpo pode até aguentar o jogo, mas ele não vai dar conta de ser excepcional todos os dias. Então a gente, às vezes, tem uma vida de aparências que não dá conta de suportar. Está fazendo sentido para vocês, amados? Então, essa não é só a história do Neymar. Essa, na verdade, é a história de todo mundo que tem tudo por fora e nada por dentro. Pessoas que têm uma aparência, mas na essência,
Aquilo ali é só simulação. Pessoas que nunca ganharam 1 milhão na vida ensinando pessoas a ficarem milionárias. Para mim, isso é insanidade. Essa é a história de quem nunca aprendeu a lidar com a própria frustração. De quem construiu um sucesso sem construir sustentação. Eu posso quebrar um negócio milionário. Eu fiz uma brincadeira hoje de manhã que eu espero que faça sentido para vocês. Eu faço um grande marketing, pego o Joel, cara criativo demais, pego a minha filha Ana Luísa, vamos desenvolver algo aqui muito poderoso, muito atraente. Nós vamos vender um curso com a mentoria por R$1.000 só, 1.000. E eu vou garantir para as pessoas que comprarem o meu curso um encontro semanal, eu com elas. Cada uma, individual. E aí a gente faz um tráfego pago daqueles assim que impacta mesmo e boto na internet. Vendo esse curso, e eu não sei o que é que acontece nessa internet, que a coisa viraliza, e dentro de 2 dias eu vendi para 100.000 pessoas esse curso. A R$1.000. Quanto eu fiz nessa semana? 100 milhões. Um negócio milionário, sim ou não? Mas a grande pergunta é, eu vou ter condições de reunir com 100.000 pessoas por semana? É um negócio milionário que já nasceu quebrado. Vocês estão entendendo como é que é? Então, às vezes, a gente tem uma expectativa, um ideal, uma ideia, e a gente se torna escravo dessa ideia, porque a gente precisa sustentar. Porque a gente passou a imagem de uma pessoa bem-sucedida e em alta performance. É por isso que tem gente que o casamento está por um fio, mas não abre mão da posição. Porque o talento colocou ela lá, mas ela não tinha base para sustentar. A pressão. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E a grande pergunta de hoje, que é uma sementinha para a gente refletir. Você tem estrutura interna para sustentar a vida que você deseja? Estava conversando um pouco antes ali com os irmãos sobre ser pecado ou não jogar. Mega Sena, tigrinho, essas coisas. Sabe, queridos, eu não sei se você tem conhecimento disso, mas eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que são vítimas do descontrole. Eu tive a informação uma vez de um policial que ele estava prestes a perder a família. Porque ele já não tinha, devendo a agiota, devendo só a 2 pessoas, a Deus e o mundo. Por quê? Viciado em jogo. E aí seus filhos já não tinham mais o que comer. Mas tinha alguém ganhando em cima disso, sim ou não? E a pergunta é, esses ganhos são legítimos? À custa de sangue? Eu não quero saber se é regulamentado. Eu quero saber a custo de quê? A gente tem que estar vigilante. Eu já vi, tem documentários na internet. É só você pesquisar. Pessoas que ganharam na Mega Sena e tiveram suas vidas destruídas. Porque ganharam muito em pouco tempo e não tinha base emocional para lidar com aquilo tudo. E eu te pergunto, você quer ganhar na Mega Sena da virada? Para ter que andar com segurança, perder tua liberdade? Se você estiver preparado para isso, parte para cima, querido. Isso é muito sério. Isso também tem a ver com o mundo espiritual. Sobre a importância de construir uma estrutura sólida. Nesses 3 aspectos da nossa vida, espírito, alma
e corpo. Sabe para que isso? Para que a gente possa sustentar a vida que Deus nos chamou a viver. Para que a gente possa, de fato, estar firme, para que a gente não seja consumido pelas pressões externas, pelas expectativas das pessoas. Olha só, ontem, o pessoal da cruzada, eles são estrategistas. Eu nunca vi os crentes ficarem no evento até o final como eles ficaram ontem. Será que se tivesse um sorteio de iPhone 17, a galera ficava até o fim como ficaram ontem? Mas precisa ser estrategista. Precisa ser estrategista. E por sinal, a pessoa que ganhou o iPhone 17 é da nossa igreja. Olha só, glória a Deus. Já conseguiu vender, irmã? Passou para frente. Dá para comprar uns 100 capacetes, né, irmã? Ei, dá para comprar uns 100 capacetes. Dá? É assim, cara. Então, olha só, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha Mateus 16, 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O que é que adianta você ganhar o dinheiro do mundo todo e perder sua família? Do que é que adianta você passar os seus dias trabalhando, ganhando muito dinheiro, e permitir que o seu filho seja criado pelo YouTube? Se a gente for bem honesto, a gente vai ver que não faz muito sentido. É como está lá, escrito em Eclesiastes, é correr contra o vento, atrás do vento. Nada nessa terra faz sentido. Quando a gente está com as nossas próprias vontades em evidência, né? Então você vê a história do nosso irmão lá, jogador de futebol, que eu não tenho propriedade para falar tanto, eu estou com base nesse comentário, e se eu estiver falando algo exagerado ou fora dessa realidade, vocês têm liberdade de me corrigir, mas um jovem com talento extraordinário, mas que talvez deixou algumas brechas no desenvolvimento da sua estrutura emocional e espiritual, sucumbindo à pressão, tendo aquele tipo de comportamento, chutando garrafas, saindo do campo, tendo, enfim, um péssimo exemplo para as crianças que são verdadeiros admiradores dele. Não é? Como que os fãs mirins, que não têm estrutura emocional ainda consolidada, vai lidar com esse tipo de comportamento? Como eles idolatram esse talento, eles vão achar que esse tipo de comportamento é natural para esse nível de talento. Vocês estão entendendo? Então, como eu disse, nós precisamos firmar bases. Essa vida de aparente relacionamento com Deus não forma bases espirituais para suportar a pressão dessa resistência mundana. Não tem como. Você que é aluno, você que estuda na sua escola, na sua faculdade, você sabe que se você se dedicar focadamente naqueles 40 minutos de aula, você vai economizar muito tempo de releitura de páginas. Porque, às vezes, ali naquela aula, o professor te ensina de uma forma que, se você for aprender sozinho, você vai pagar um preço muito alto e talvez nem consiga aprender. Mas está lá, de corpo presente. Você acha, sinceramente, seja honesto, não precisa responder, mas só reflita. Você acha que é suficiente a pessoa vir para a igreja no domingo e somente ter como alimento espiritual o que é ministrado no culto de domingo? Eu acho que é muito importante, mas não é suficiente. Não é. Como que você vai
desenvolver uma base sólida na sua vida espiritual se você não é intencional em buscar sair desse nível de leitinho, porque o que eu transmito para você aqui já foi ruminado aqui por dentro. Então vai muito das minhas emoções também, não tem como. Por mais que eu busque ser imparcial aqui o máximo possível, não tem como. Então a vaca, quando ela come o capim, a ração, que ela processa aquele alimento bruto, sólido, e entrega para o bezerro apenas o leitinho, vai botar o bezerro que é acostumado a comer só leitinho, para comer capim, ração, alimento sólido, para ver o que é que acontece. Ele passa mal, pode até morrer. Então, às vezes, a gente fica se conformando com o que Deus fala comigo através das outras pessoas. E muitas vezes as pessoas falam mais o que tem a ver com a vida delas do que o que de fato Deus tem para falar contigo. Isso é perigoso. Amém? Olha o que diz Efésios capítulo 3. Peço que da riqueza da sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração. Olha só. Ele vai habitar, sim ou não? Vai. À medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Fortes. Quando eu digo que a vida só é dura para quem é mole, a gente pode usar aqui nesse sentido. A vida só é difícil para quem não se aprofunda nele, nesse nível de confiança, de raiz profunda, a ponto de viver o amor e se manter fortalecido nele. Afinal de contas, a alegria do Senhor é a nossa força. Posso todas as coisas naquele que me... Mas ele só fortalece no domingo, nessa 1 hora e meia de culto, às vezes 2 horas, quando eu estendo um pouco. Não é só nesse momento. É todos os momentos que a gente buscar. Todos os instantes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Você acha que dá para a pessoa compreender isso, levantando a mão, aceitando Jesus numa cruzada daquela, sem ter uma vida de busca, de aprofundamento em conhecimento do Senhor? Não, por isso que é importante. A gente se alegra com as pessoas que aceitam Jesus demais. A festa no céu nesse momento. Mas se essa pessoa não buscar esse aprofundamento e a gente ajudar essas pessoas com as cargas delas, é bem provável que ela não vai aguentar a pressão do mundo. Ela vai sucumbir. E sabe de uma coisa? Eu e você precisamos estar vigilantes, porque a palavra de Deus nos adverte, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Não é à toa que a gente vê tantos escândalos aí de grandes homens de Deus, que por deslizes sucumbiram. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Olha o verso 19. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão compreendidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Sabe por que muitas vezes o ministério se torna um peso? Porque não foi desenvolvida a estrutura para suportar o peso do ministério. Na verdade, quando a gente faz a obra de Deus, sempre a gente tem que ter, por motivo de grande alegria, passar inclusive por provações. Porque quando a gente tem revelação do propósito, a gente vive as injustiças por nossa consciência em Deus. A gente sofre aflições, a gente suporta aflições por causa da consciência que a gente tem no Senhor. A fama, o dinheiro, os aplausos, tudo isso pode destruir a pessoa que não tem base, gente. Sabe por que as famílias hoje estão tão vulneráveis? Porque muitos de nós hoje que somos
sacerdotes, esposas, mães, nós fomos desenvolvidos em um ambiente familiar disfuncional. Nós não tivemos base de ensino sobre família. Aqui, como igreja, a gente trabalha muito intencionalmente sobre o ensino do namoro, à luz da palavra. Esse que nós chamamos de romance real. Começa com uma amizade especial, porque as pessoas, quando são atraídas pelo olhar, esse desejo puramente carnal, elas já vão logo para o sexo, já vão logo para a transa. Isso, dentro do que a gente aprende na palavra de Deus, na verdade, o sexo é exatamente a celebração espiritual do um. Homem deixa pai e mãe, se une à sua esposa e os dois formam uma só. Qual é o momento que isso, materialmente falando, acontece? Mas o mundo não entende isso, não valoriza isso. E tem muita gente dentro das igrejas achando que as igrejas estão com uma doutrina muito rigorosa. Quando, na verdade, não. É proteção, porque no tempo do namoro é que você vai saber como que o cidadãozinho lá, o príncipe, trata a mãe dele. Porque é bem provável que a forma como ele trata a mãe dele é a forma que ele vai te tratar, irmã querida. É nesse tempo de alinhamentos, de expectativas, que você vai ver se, de fato, essa pessoa é a pessoa que Deus, se não está só vivendo aquela paixão. Amém, queridos? Aí você vive a amizade especial, vive o tempo do namoro, vive o tempo do noivado. Você acha que a pessoa que é viciada em cocaína, ela começou logo com cocaína? Não, ela começou com uma cachaçinha com os amigos, uma cervejinha. Aí estava na balada, a lombra estava pouca, deram um baseado, fumou uma maconhazinha, gostou. Só que aí chegou uma hora que a maconha não era mais suficiente. Vamos para a cocaína. Começou onde? Num tragozinho de cachaça. Vamos ser bem honestos? O casalzinho que está em amizade especial. Ei, meu pai viajou. Vamos assistir um filme lá em casa? Aí a inocente, vamos. Ele é crente, né? Aí começa, é difícil achar um filme que não tenha cenas picantes. Isso é um estímulo ou não é, queridos? Aí lá se vem o trago da cachaça. É uma mãozinha aqui, uma mãozinha acolá. Quando menos espera, meu irmão, a menina está grávida. Por quê, queridos? Porque queimou-se etapas. Queimou-se etapas. Agora, como que a gente vai construir essas bases? Por exemplo, a base da nossa vida espiritual. Ter uma vida de oração, uma vida de meditação. Não é só leitura, é meditação na palavra. Ter comunhão com o corpo de Cristo. Congregar. Pastor Santos falou muito forte na conferência do Espírito Santo sobre isso. As pessoas quererem congregar de casa. Como que a gente vai viver as nossas vulnerabilidades juntos, se a gente não tem relacionamento um com o outro? E na vida emocional, você buscar esse autoconhecimento, essa cura interior, talvez uma terapia, com certeza o discipulado. É nesses ambientes que você vai viver confrontos em amor que vai te trazer as reflexões que te geram um autoconhecimento. Mas se a pessoa está sozinha, todo mundo agrada ela, todo mundo quer proteger ela, como é que ela vai viver contrariedades que vão lapidando o seu caráter, a sua personalidade, gerando maturidade? E como que a gente constrói bases físicas, descanso,
uma alimentação interessante, você estabelecer limites saudáveis, buscar o equilíbrio. Quando eu era do mundão, eu me lembro quantas vezes eu deixei de trabalhar na segunda-feira porque eu estava de ressaca, não aguentava nem me levantar. A boca parecia que eu tinha passado a noite comendo corda de barbante, aquele gosto, a goela seca, a língua seca. Não ia trabalhar, por quê? Porque no final de semana eu merecia relaxar. Aí eu relaxava como? Com muita embriaguez e desordem. Na segunda eu não conseguia trabalhar. Ao invés de eu estar descansando, sabe como é que acontece isso hoje? Especialmente no final de semana do meu aniversário. Chega na segunda-feira na academia, todo inflamado, de Coca-Cola, bolo, docinho, é ou não é? Na tua casa também o abacaxi que tu comprou bem bonito, tu sentiu atraído, se estraga também? As bananas lindas, fica preta, véia? Mas bota uma caixa de chocolate para ver quantos dias dura. Alimentação, e aí a gente não está cuidando das bases da nossa estrutura física. A gente brinca assim, queridos, mas eu quero que você possa refletir sinceramente sobre o que nós estamos conversando aqui. Então tem muita gente aí vivendo de aparência e esquecendo que a aparência te dá acessos, mas só a profundidade te sustenta. Isso aqui é muito forte. Então eu gosto da história de José do Egito. Ele, cara, assim como tantos outros personagens da Bíblia, mas José do Egito, ele é um grande exemplo de alguém que teve o privilégio de construir estruturas de base por dentro, para ele chegar ao ponto de ser exaltado por fora. José teve sonhos grandes, sim ou não? Teve. Mas ele foi dos sonhos direto para o palácio? Não. De forma nenhuma. Por quê? Porque antes da honra veio o poço. Antes da autoridade veio o quê? Escravidão. Foi escravo, sim ou não? Tratado como escravo? Foi. José, antes de ser alguém que influenciou, ele foi um prisioneiro, ele foi preso. Ele viveu um processo doloroso. Muitos de nós queríamos ser como Paulo. Augusto Cury diz assim, muitos querem sentir o perfume das rosas, mas poucos estão dispostos a plantar, adubar, regar, podar, cuidar. Nunca me esqueci dessa frase de Augusto Cury. Em cada etapa, José construiu o básico. Por exemplo, no viés espiritual, ele era o queridinho do papai. É muito fácil você ser espiritual aqui na igreja. E quando ninguém está te vendo? José, ele manteve a fé mesmo longe de casa. José, no que diz respeito ao viés emocional, ele não se deixou dominar pela amargura, pelo desejo de vingança, de forma nenhuma. Quando ele teve a oportunidade de chegar para os irmãos, ó, seu bando de covarde, vocês me maltrataram, me venderam como escravo, mentiram até para o meu pai, dizendo que eu tinha sido morto. E agora vocês vêm aqui, eu podia ajudar vocês, mas agora vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Foi isso que José fez? Foi não. José olhou, eu imagino ele assim, isso aqui é só uma reflexão minha. Meus irmãos, vocês não têm ideia do quanto vocês me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Não foi fácil, mas todo aquele sofrimento, eu entendo vocês. Vocês tinham os motivos de vocês para fazer do jeito que vocês fizeram. Mas olha, em gratidão por vocês terem feito o que vocês fizeram comigo,
que viabilizou eu ser o cara que eu sou hoje. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu nunca vou deixar vocês passarem necessidade. Você tem noção do que é isso, gente? Aquela pessoa que abusou de você, que hoje em Deus você tem revelação de quem você é, e você olha para trás e percebe que aquela pessoa era só uma vítima desse mundo jaz do maligno, você olha e diz, sabe de uma coisa? Deixa para lá. Vamos lançar isso no mar do esquecimento. Vem para Jesus comigo. Vem para Jesus comigo. Foi lá que eu fui sarado, foi com Ele que eu fui curado. E eu sei que assim como todo ser humano, você também precisa dele. Meu Deus do céu. Só sustenta propósito no público quem constrói base no secreto, meu irmão. Que você saia daqui hoje, ó, fortalecido, para buscar bases sólidas na sua vida. Na área espiritual, na área emocional, na área física também. E eu quero encerrar voltando à grande pergunta lá. Você tem estrutura interna para sustentar a vida que você deseja? O que você tem desejado? Por quê? Você quer ficar milionário? Eu também quero. Para quê? Eu quero ficar milionário, sabe para quê? Para eu dar dízimo de milhões. Para eu transbordar, para cuidar de pessoas. Quando eu vejo aquela estrutura de ontem, nenhuma igreja em Itapipoca deu R$1. O governo entrou com alguma coisa, sabe por quê? Porque quem paga o salário da polícia, dos bombeiros, dos agentes de trânsito que estavam lá, é o governo. Mas sabe de uma coisa? Se tivesse uma lei que dissesse, ó, quem fizer seus eventos aí, pode contar com a MTI, com a polícia, com quem for, mas vocês que vão pagar. Eles pagavam. Porque não é sobre isso, ó. É sobre a eternidade. E às vezes a gente fica resistindo 10%. Por quê? Porque onde está teu tesouro, ali estará teu coração, irmão querido. Você quer ficar milionário? Eu pergunto, qual o propósito? Você quer ter mais poder? Para quê, querido? Para sair dando carteirada aí? Qual que é o objetivo? Você almeja o episcopado? Boa obra você almeja. Mas a pergunta é, para quê? Vamos ficar de pé, que já está passando demais do tempo. Não construa sucesso sem sustento. Construa base antes de buscar as alturas. Viu, empreendedores? Não pense que é fácil, não. É possível, mas não é fácil, não. O que Deus quer fazer por fora, primeiro Ele precisa formar por dentro. Olha só Salmo 127. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Quantas noites de sono você tem perdido? Eu já perdi várias. E ainda hoje, se eu não estiver vigilante nas minhas emoções, eu perco sono. Pecado. Eu estou em pecado. Por quê? Porque o Senhor está cuidando de mim enquanto eu durmo. Por que eu vou andar ansioso? Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.